Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Associação Evangélica Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim e Tumim. E eis que, graças a Deus, amados de Deus, amadas de nosso Senhor, estamos aqui através deste canal, através desta bênção de Deus, para, desde já, compartilhar com você que nos acompanha em meio às redes sociais, a você que está chegando agora para a glória de Deus no conhecimento deste ministério e desta investidura espiritual, para juntamente conosco estudar a palavra de Deus. Exatamente. Eu quero não apenas estudar a palavra de Deus, mas compartilhar contigo esta bênção de Deus, esta misericórdia do Senhor, que nos está sendo permitida neste dia em Cristo Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade, pois embora não tenhamos ainda um seminário, mas estamos nos preparando, estamos estudando, estamos examinando as Sagradas Escrituras e tudo aquilo que iremos trazer através dos vídeos do estudo da Palavra de Deus é apenas um pequeno esboço de inúmeras informações que nos chegam através de cursos teológicos, entre outras coisas que não são chegadas até mesmo através da internet. E nós queremos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem nos confiado, porque a própria Palavra de Deus diz que o povo perece por não conhecer a Palavra de Deus em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a fazer parte deste estudo, desta bênção de Deus, aprender juntamente conosco em Cristo Jesus e celebrar o nome de Deus por esta oportunidade única que Deus nos dá para o louvor e o engrandecimento do seu santo nome. Amados de Deus, queridas do Senhor, na verdade, aquilo que vamos explorar durante algum tempo, através deste canal, em nome de Jesus, na verdade é tudo aquilo que nós ministramos aqui na nossa sede mundial, que está localizada no município de Barreira, no estado do Ceará, Brasil. Estas ministrações que já foram dadas em nossa congregação, elas sempre acontecem nas noites de sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, onde nós lançamos sobre a igreja o culto de doutrina, pois nós entendemos que a verdadeira doutrina está à luz da palavra de Deus. A doutrina de Cristo, seus princípios e a sua revelação através da Sagrada Escritura, a qual nos obrigamos à meditação da mesma, assim como até foi um dia dito pelo próprio Deus a Josué, para que ele meditasse na palavra de dia e de noite e seguisse corretamente tudo aquilo que nela há, e que ele somente tivesse força e coragem para avançar e não deixar nada a desejar quanto ao cumprimento da mesma, quanto ao estado de não apenas ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E é claro que nós vamos começar de uma maneira maravilhosa, porque nós vamos falar justamente dela, a Bíblia Sagrada. Não poderia ser diferente, é um estudo bíblico. Mas nós queremos começar esta aula de hoje com este primeiro vídeo em nome de Jesus. Creio que, se Deus quiser, se Deus permitir, serão muitos. Nós queremos primeiramente começar a definir o que é a palavra Bíblia. A palavra Bíblia. Você já se perguntou alguma vez o que de fato significa a palavra Bíblia? Perceba que hoje há Bíblias de várias cores, com vários temas, com vários, como é que eu posso chamar? Com várias situações adversas para trazerem concordâncias para que um assunto específico seja explorado. Mas independentemente se a Bíblia ela está se remetendo a uma edição simples e organizada, até mesmo a um grande esboço teológico e introdutório em nome de Jesus, mas na maioria das Bíblias tem um nome que está em meio às suas capas, e o nome é Bíblia Sagrada. Mas quando nós vemos este livro na capa de nossas Bíblias, este nome, o que nós achamos que de fato o é? Que significado tem a palavra Bíblia Sagrada? Primeiramente, a palavra Bíblia, propriamente dita,
coleção de livros. A palavra Bíblia significa uma coleção de livros. E a sua tradução original é exatamente essa. É uma variedade de livros. E claro que você já deve ter conhecimento de que, graças a Deus, a Bíblia tem 66 livros em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, ela passa a ser um livro, sendo uma coleção de livros, mas que tem uma afirmação de um único livro. E ainda mais, ela não somente é Bíblia, ela não é somente uma coleção de livros, tornando assim uma só, mas ela também é sagrada. E assim como a palavra Bíblia, a palavra sagrada, ela também tem um significado. A palavra sagrada significa aquilo que pertence a Deus, ou aquilo que vem de Deus. Logo, a Bíblia Sagrada é a fonte, a essência, a vida que há neste livro, a qual, sem o seu autor, seria apenas um mero livro, seria apenas um livro comum, como todos os outros. Mas nós entendemos que o termo sagrado significa realmente algo daquilo que é santo em nome de Jesus, pois logo ele pertence a Deus. E olha que interessante, nós devemos também tratar a Bíblia Sagrada não somente como um simples livro, uma simples coleção, uma simples enciclopédia em nome de Jesus, mas devemos tratar ela também como um desejo de Deus, sim, um desejo de Deus de se relacionar com o homem e de uma maneira bastante especial, de uma maneira dinâmica, a qual ele fala conosco e nós falamos com o mesmo, ou falamos com Deus e ele fala conosco através da sua palavra. É tanto que a palavra de Deus, ela foi escrita por profetas, ela foi escrita pelos apóstolos e homens que se dedicaram a uma vida totalmente voltada para a obra de Deus. Para reforçar o nosso pensamento, o nosso sentimento, quanto não somente ao significado da palavra Bíblia Sagrada, mas exatamente essa química, vamos chamar assim em nome de Jesus, que Deus unificou o estado de um relacionamento de um homem com o próprio Deus através da Sagrada Escritura. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus Cristo, na segunda carta a Timóteo. O capítulo de número 3, os versículos são o 16 e o 17. A palavra de Deus, ela diz assim, acompanhe conosco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então note que houve um desejo da parte de Deus que este livro, que é a Bíblia, que é sagrada, pois ela vem de Deus, ela fosse conhecida pelos homens, para que eles tivessem toda a habilidade necessária de defender a sua fé e até a existência do próprio Deus em Cristo Jesus. Então note que em meio às entrelinhas, Paulo escrevendo a Timóteo, ele afirma o envolvimento de Deus com a sua criação, no caso, o homem. É tanto que durante os anos em que a Bíblia foi compilada em nome de Jesus, o que durou por volta de 1500 a 1600 anos, em nome de Jesus, mais ou menos 40 homens movidos pelo Espírito Santo foram usados para anunciar a vontade de Deus através da Sagrada Escritura. E isso nós ficamos felizes com tal afirmação, porque não somente o tempo em que ela perdurou para que ela fosse compilada, de 1500 a 1600 anos, em nome de Jesus Cristo, mas também por ter passado por diferentes costumes, por diferentes pessoas em meio até a sua própria índole, em meio à sua própria educação, em meio até ao seu próprio costume. Embora todos fossem povo de Deus, mas é claro que em absoluto cada pessoa tem a sua maneira, tem o seu comportamento em nome de Jesus. Note que Pedro, ele era pescador, já Mateus era cobrador de impostos em nome de Jesus, e entre outros, em meio às suas profissões, Moisés era um profeta,
que dedicou a sua vida de uma maneira integral na presença de Deus, depois de ter passado 40 anos no palácio, depois de ter passado 40 anos na casa do seu sogro Jetro, em nome de Jesus, depois a dedicação foi total à palavra de Deus. Então, cada personagem que foi usado para escrever a palavra de Deus teve a sua particularidade, teve o seu momento com Deus, e sem falar, repito, todos estes anos que a Bíblia passou para se chegar até nós da maneira como se encontra agora, organizada em seus 66 livros e com o nome de Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Então note que o próprio templo e as dezenas de homens que foram inseridos para escrevê-las já conota a autenticidade da palavra, em nome de Jesus. Porque ela, de maneira nenhuma, ela se confunde, pelo contrário, ela se completa. A própria palavra, ela explica e interpreta a sua palavra em Cristo Jesus. Então, é interessante que a palavra de Deus, ela não foi dita, como é que se diz? Como dizem por aí, o tal do disse-me disse em nome de Jesus. Você já percebeu que quando tem um tal de disse-me disse, é uma história mal contada? A conversa começa de uma forma e quando chega a 13ª pessoa, ela já está completamente distorcida. A palavra de Deus foi totalmente diferente. Ela chegou aos dias de hoje, até hoje, para a glória de Deus, da maneira como ela se iniciou, como sagrada, como palavra de Deus, como algo de nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que o interessante é que até muitos homens, eles tentam ofuscar, ou tentam fazer com que a nossa fé seja frustrada quanto ao entendimento que temos de que Deus se revelou ao homem e usou o mesmo para escrever a palavra de Deus. E isso, de maneira nenhuma, tira o nosso entendimento e a nossa convicção de que foi Deus que inspirou o homem para escrever a sua palavra. Ora, se nós já afirmamos aqui pelos textos sagrados, se nós já afirmamos pelo conhecimento que temos, pela misericórdia do Senhor, de que o homem foi feito à semelhança de Deus, logo, como Deus poderia usar um animal, em nome de Jesus, para se comunicar com o homem? É claro que ele iria usar o próprio homem, é uma questão de lógica. É uma questão de um discernimento a qual não precisa nem ser avantajado. Então note que aqueles que eles usam para denigrir a nossa fé, falar a respeito de que a Bíblia foi escrita por homens, na verdade nós a usamos como defesa. Sim, claro. Ora, como eu poderia interessar-me por um Deus que não se obriga a falar comigo através daquilo que eu entendo, através daquilo que eu discerno, mas usa uma forma totalmente diferente e totalmente ignorante para poder tentar me atrair? Não, nosso Deus usou o melhor, usou o semelhante, usou o homem para escrever a sua palavra, para que houvesse compreensão e o nome de Jesus fosse glorificado. Agora é óbvio que em meio a tudo isso, por ser palavra de Deus, por ser Bíblia Sagrada, Deus usou um processo para que pudéssemos discernir a vontade de Deus e os homens de Deus pudessem escrever a vontade de Deus neste livro sagrado em Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós convidamos a todos a sempre estarem a folhear a Bíblia Sagrada. É um exercício também da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você perceba que aqui na barreira do nosso interior faz bastante calor, em nome de Jesus, mas está tudo no controle de Deus em Cristo Jesus. Mas vamos para 2 Pedro, capítulo de número 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler do versículo 16 ao 21. Olha o que o texto sagrado diz, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia, que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens
homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então nós, como nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu peço desculpa, mas está fazendo muito calor em nome de Jesus Cristo. Mas na verdade, perceba em nome do Senhor Jesus Cristo que, para a glória de Deus, Deus não mediu esforços para que esta palavra chegasse até a sua criação, ao homem, mas ele trouxe também um processo para que o homem pudesse discernir a vontade do seu Deus, porque o próprio Cristo disse que Deus é Espírito, e aqueles que o procuram, aqueles que se apresentam a Ele, devem adorar o Pai em Espírito e verdade. E claro que Deus usou o seu processo sobrenatural para que esta palavra pudesse nos ser subentendida. No caso aqui, Pedro falou a respeito de sermos impelidos pelo Espírito Santo. Isso mesmo, este foi o processo que Deus usou e usa para que a sua palavra possa chegar à nossa alma, ao nosso coração, e possamos ter entendimento quanto à vontade de Deus. É tanto que, quando Paulo falou do Espírito Santo, neste texto que lemos em 2 Pedro, em nome de Jesus, capítulo de número 1, versículo 16 ao 21, o termo grego, que é o termo original do Novo Testamento, o termo grego a qual foi usado foi o termo feiro, que significa instrumento de travessia. Louvado seja Deus. Como atravessar águas, como atravessar pontes, ou até mesmo andar de barco, em nome de Jesus. É como se fosse uma vela a qual fosse impulsionada apenas pelo vento, é óbvio. Assim foi o termo grego que Pedro usou para discernir a vontade de Deus sobre o homem, a sua criação, para que o sobrenatural de Deus se manifestasse e assim pudéssemos ter não somente a compreensão da palavra escrita, mas a palavra propriamente dita e praticada por todos aqueles que se obrigam à leitura bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro que ainda temos algumas coisas a acrescentar em nome de Jesus Cristo, e nós vamos anunciar tudo aquilo que é da vontade de Deus, segundo o tempo de nosso Senhor, para a glória do Deus eterno. Por isso, na próxima oportunidade, estaremos trazendo mais um pouquinho de Bíblia Sagrada, estaremos mais um pouquinho abordando assuntos pertinentes como este, falaremos do verbo vivo, a palavra de Deus, em nome de Jesus, porque ela não ficou somente em letras, ela não ficou somente organizada em números, mas ela também se manifestou através de nosso Senhor Jesus Cristo, e fica o nosso desejo que você possa se aprofundar no estudo da palavra. Este humilde pastor não tem total domínio da Sagrada Escritura, mas tem o Espírito Santo e crê que é Filho de Deus, portanto ele usará a sua misericórdia para que o discernimento nos chegue, se for possível, claro. E você agora tem a oportunidade de participar conosco. Mande sua pergunta em nome de Jesus, mande o seu debate bíblico, desde que seja saudável, possamos ter o respeito mútuo uns pelos outros em nome de Jesus. Se você puder, deixe lá o seu gostei para a glória de Deus, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ajude-nos neste anúncio da palavra de Deus, neste anúncio do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, e seja mais um discípulo, a qual tenho o desejo apenas que todos conheçam a verdade. A verdade é a palavra de Deus em Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te cobrir de graça e de misericórdia, que o Senhor possa estar abençoando cada vez você mais e mais para a glória de Deus. Até a próxima oportunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto, dando a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.